sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Kabuki TV e sejam bem-vindos ao veredito com e sem spoiler de Guild, primeiro volume da série A Prisioneira Dourada, publicada no Brasil pela Astral Cultural. E fica porque hoje a gente vai conversar bastante sobre esse título que tá dando o que falar. Recentemente foi lançado no Brasil Guild, da Raven Kennedy. Raven Kennedy, que é uma autora best-seller no Yes We Today, por conta dele, por conta de Guild, por conta dessa série que é super famosa lá fora. Ela bombou tanto no BookTok gringo, nas redes sociais, no Goodreads Choice, por exemplo, que hoje ela já foi lançada em vários países. Ela que lançou de formato independente Guild, mas que hoje já tem uma casa editorial e por aí vai. A mulher é um verdadeiro sucesso. Falar de Guild é falar de uma das séries que mais bombou ano passado no romance férico. Depois de Akotai e de Príncipe Cruel, a gente não consegue pensar em algo tão grandioso que nem Guild. A Raven Kennedy realmente, ela acabou quebrando barreiras com esse livro aqui, uma autora que até então tinha zero carreiras para nos apresentar, e vou falar com vocês hoje sobre tudo, como que realmente é a história de Guild, por que que ele é tão bombado e principalmente, gente, o que eu achei dessa brincadeira toda. Pra quem não conhece nada de Guild, ele é uma série de 5 livros. A Raven, originalmente, ela ia lançar, se eu não me engano, uma trilogia, só que depois ela entendeu que precisava de mais 2 volumes, e aí a gente tem aí na seguinte ordem: o primeiro volume, que é Guild, o segundo, que é o Glint, o terceiro, que é o Glen, o quarto, que é o Glow, e o quinto, que é o Gold, que acabou de ser lançado nos Estados Unidos, acabou de ser anunciado. Ele tem várias capas diferentes, tem as capas pretas que vão em clareando, tem as capas todas brancas, enfim. Ele é um verdadeiro fenômeno, e mais do que um romance férico adulto, ele é uma série dark romance, né? Ele tem uma proposta inicial ali de trazer umas certas contradições ali na sua estrutura narrativa do protagonismo como um todo. Vou explicar pra vocês por que o dark romance, em alguns momentos, ele namora e flerta bastante com a fantasia, e que também, claro, não só por se tratar de um romance férico, ele é uma releitura da mitologia grega, mais especificamente do mito do rei Midas, que na mitologia original, ele é um rei extremamente ganancioso que vai sucumbir pela sua própria vaidade, né, pelas suas próprias ambições. Ele vai ganhar o poder de que tudo que ele toca vira ouro, só que com o passar do tempo, todas as coisas transformadas em ouro ao redor dele vão acabar matando e sufocando. Mas, antes de começar, não se esquece de seguir o Kabuki TV em todas as redes sociais. Guild vai estar aqui linkado tanto na Amazon quanto na Magalu, que agora eu também tenho o link lá. E claro, utilizem os links do Kabuki para comprar qualquer coisa, sempre utilizando os links, vocês ajudam muito o canal a continuar crescendo, afinal são esses valores que continuam fomentando aqui a produção de conteúdo no Kabuki TV, principalmente aqui no YouTube, ok? Então conto muito com a ajuda de vocês. Guild tem várias coisas aqui, a edição dele vem com esse marcador, também tem edição que vem com eco bag, tem outras coisinhas também, e você pode comprar na Amazon esse kit todinho completo, mas também tá disponível em e-book se você gosta aí de ler no Kindle. Eu li no digital também, mas acabei recebendo algumas edições físicas, ela tá bem bonitinha. O livro não é tão grande assim, tá? Essa série, como todos os livros, não são tão grandes, pra quem tá acostumado aí com Sarah J Maas, com os livros da Jennifer Armentrout, né, que são muito grandes. A Raven não escreve tanto assim, então acho que quem gosta mais de Holly Black vai acabar curtindo os tamanhos dos livros da Raven. O protagonismo da história é em cima da Auren. A Auren, ela é uma jovem adolescente que ainda ali no finalzinho da infância vai conhecer o Midas. O Midas é um adolescente comum, pobre, num mundo que é extremamente cruel para pobres, para mulheres e para crianças. São reinos ali extremamente autoritários e que acabam pensando apenas na sua nobreza ali, naquele clero. Então, no final das contas, a galera que é pobre, né, fica muito abastada e muito esquecida também. E aí, no reino da Auren, ela tem esse adolescente que é muito amigo dela, que é o Midas, e ele acaba descobrindo que ele tem esse poder, ele acaba descobrindo que tem a habilidade de transformar tudo que ele toca em ouro. Ele toma uma decisão de ir até a rainha do reino, que é um reino que estava até então sucumbindo, porque é um reino que é completamente coberto por neve, é num universo, no local do continente que é muito abastado, é muito frio, então eles estão muito pobres por conta disso. Então ele oferece sua mão, ele oferece para se casar com a princesa, que não tinha até então nenhuma habilidade mágica, para poder enriquecer aquele reino. Acontece que, como era um reino que estava sucumbindo à destruição e à pobreza, e a rainha não tinha poderes nenhum para apresentar como proteção para os seus cidadãos, ela acaba topando. Sendo assim, então Midas se torna um rei, só que ele acaba fazendo um acordo com a Auren. Ele acaba levando-a para protegê-la, para cuidá-la,
já que ela não tinha com quem ficar, e ele acaba fazendo isso. Só que assim que ele toma toda a sua decisão de se tornar rei, ele pega o trono pra si, começa a transformar tudo em ouro e trazer muita riqueza, muita fortaleza e autoridade pro reino dele, ele acaba tocando a Auryn com ouro. E aí ele coloca ela atrás de uma jaula. Na verdade, quando a gente olha muito pela capa, esse negócio de ela viver dentro de uma gaiola é porque realmente ela habita um lugar do castelo que é muito isolado por essas grades douradas. Ela consegue sim caminhar por todo o castelo, mas ainda assim está presa dentro de uma jaula. Não é diferente se ela tivesse apenas numa gaiola pequena. É só que ela tem acesso a todos os cômodos do castelo. Tem cômodos que ficam dentro da jaula, então só ela consegue entrar, e para as pessoas que precisam entrar para limpar são as pessoas corretas que têm acesso e sempre em horários diferentes, enfim. O Midas, ele usa esse poder para controlar e administrar totalmente as emoções e ter o controle sobre a Auryn. E mais do que isso, ele a princípio diz que vai tocá-la com ouro para protegê-la dos homens, mas o que ele faz é expô-la cada vez mais, transformá-la num troféu. E sim, eles são apaixonados. Logo no início mostra ali que ele tem muitas mulheres, né? Ele chama elas de montarias e tudo mais. Ele tem a rainha com que ele se casou só de fachada, mas que o coração dele pertence a Auryn, e ela é muito apaixonada e devota por ele. Então tem essa relação extremamente tóxica e super problemática no início, mas que é importante ser lida, ser trabalhada. A Raven toma essa decisão de colocar a Auryn nesse local, de começar ali naquele lugar, pra aí sim começar a jornada da Auryn e a história dela dar uma virada. Então é importante falar isso aqui nesse vídeo, até na parte sem spoilers, porque muita gente pode acabar achando em alguns conteúdos de vídeos curtos no TikTok, mensagens, comentários rápidos na internet, que essa é uma história sobre um relacionamento abusivo, quando não é bem assim. Guild é uma história sobre uma jornada de libertação da Auryn. Esse é um primeiro livro muito simples, muito introdutório, vai focar muito no psicológico e nas emoções da Auryn, até ela realmente tomar pela primeira vez uma decisão só sua pra escolher que caminho ela vai seguir. Esse é um livro muito inesperado. Durante toda a história eu não sabia exatamente pra onde a gente ia caminhar. Isso porque, por mais que eu conhecesse bastante da sinopse, já vinha acompanhando Guild aí na gringa desde 2020, 2021, quando ele saiu, eu não tinha ideia de qual era a problemática central dele, se ele apresentava problemas políticos logo de cara e se havia uma guerra ou uma magia a ser brigada aqui no início. O que a gente vê é que são reinos extremamente independentes e que existem reinos, por exemplo, o reino da podridão, que é um reino extremamente isolado, que é um reino sombrio, que as pessoas não têm acesso ao rei, porque o rei da podridão, ele tem um exército muito cruel, a sua fronteira é muito terrível, justamente porque a sua magia está ligada à destruição, né, à decomposição mesmo. Então essa coisa do dejeto e tudo que é lixo, então no final das contas ele acaba sendo mais isolado. Nós temos o rei Fulk, por exemplo, eu esqueci de falar aqui, mas o Midas, ele é o reino do sexto reino, o quinto reino, que é o reino da podridão, que tá ali na fronteira do sexto reino, que tem esse rei extremamente misterioso, e o rei Fulk, que é o do quarto reino, que é um reino que fica mais próximo, porque eles acabam se ajudando muito, enquanto o Fulk, ele envia muitos recursos naturais pro sexto reino, o Midas acaba enviando muito ouro para poder eles terem muita riqueza, então no final das contas eles acabam se ajudando, mas na verdade ali são apenas alianças políticas onde as mulheres acabam ficando à margem, observando tudo acontecer. E é exatamente assim que a história começa. A Auryn, ela é uma espectadora da sua própria vida, ela não tem nenhum lugar para onde ela ir, então tudo que ela faz é observar os arredores. Ela não pode falar, ela não pode comentar as coisas que ela vê, os únicos momentos que ela tem de intimidade com Midas estão bem longe ali das áreas da gaiola mais públicas, onde ela fica mais à mostra. Então é um lugar muito pequeno para ela pensar também, e ela sabe muito pouco. Essa é uma personagem central que realmente não sabe absolutamente nada sobre esse mundo, e justamente pela narrativa ser pelo seu ponto de vista, o leitor acaba entrando total no desconhecido. Felizmente, essa história tem uma mudança muito drástica para acontecer logo adiante. Então, essa é uma história onde os primeiros plots e as primeiras reviravoltas, elas chegam logo a princípio. Ali no ato 1, que são normalmente os 5 primeiros capítulos do livro, eu fiquei contabilizando quando a coisa ia acontecer e chegou até cedo demais. Então, de alguma forma, a Raven também não se sentia muito à vontade em deixar a Auryn naquela situação muito tempo. Tanto pro leitor, até mesmo de repente pra ela que tava escrevendo. É muito desconfortável ver. O primeiro capítulo já começa com uma cena super polêmica, que eu nem vou comentar aqui, senão o YouTube desmonetiza esse vídeo com certeza. Mas a história vale a pena pra quem é maior de idade e pra quem tá
super ok com os avisos de conteúdo que eu deixo aqui na tela no canto. Esse é um livro que não é para adolescentes lerem, é uma fantasia mais adulta com temáticas muito adultas e pesadas mesmo. Vai falar muito sobre tráfico humano, tráfico de mulheres, abuso, assassinato a sangue frio. Então vocês têm que saber escolher com muita cautela os livros que vocês vão ler. Mas se vocês estão ok com tudo isso, estão acostumados a ler livros com essas temáticas mais pesadas, com certeza ele vai ser pra você e a chance de você gostar dele é muito grande. Porque eu também amei. Primeiro que foi um livro que me tirou de uma baita de uma ressaca literária. Eu tava no meio da Spring Reading no ano passado e aí eu recebi o miolo dele pra ler antecipadamente, como quem não queria nada. Eu não precisava ter feito isso, ter lido Guild naquele momento, mas eu percebi que era uma história com romance feérico, um pouquinho de mitologia grega, mais adulto que poderia ser ok pra uma garota de 30 anos. E foi isso que eu fiz e valeu super a pena. Eu li esse livro em uma noite, a história é muito rápida e a escrita da Raven é muito perspicaz, ela é afiada, em certos momentos ela consegue ser sensível, em outras vezes ela vai pesar a mão brutalmente e fica até parecendo que ela tava aí de acordo, seguindo as emoções da história pra definir como que ela ia escrever tudo isso aqui. Mas é um livro muito bom, é um livro muito satisfatório, eu pelo menos cheguei ao final com a alma um pouco lavada dos acontecimentos iniciais aqui, que vão incomodando, vão deixando a gente mais revoltado mesmo, e que na verdade soa mais como um objeto muito introdutório da série como um todo. O que eu sei, gente, baseado nas avaliações estrangeiras, é que Guild, ele só melhora a cada volume, né? As avaliações dele, inclusive, a cada volume são cada vez maiores, e elas não seguem o caminho inverso que muitas histórias acabam fazendo. Então Guild, ele acaba sendo muito mais amado conforme ele vai sendo lido. Então esse é um livro pra você ler, mas sabendo que coisas melhores e mais incríveis ainda vão acontecer. Esse é um livro que com certeza vai pegar quem tá na ressaca literária, quem quer ler bastante romance. Mas assim, esse livro nem tem tanto romance assim. Esse não é uma história que vai ser romântica aqui a princípio. Ela é dolorosa, ela é cruel, ela é devastadora, ela vai traumatizar muito a nossa personagem a princípio e deixa muitas vezes de ser um entretenimento só pra ser mera reflexão. Eu ficava muito reflexiva nas cenas que iam acontecendo aqui. Até porque a Oren, ela era tão isolada que ela não tinha amizade, ela não conhecia o negócio da sororidade, sabe? E aos poucos ela ia entendendo a sua questão na sociedade, seu lugar como mulher, como existir nesse lugar. Então, aos poucos ele vai esmiuçando isso. É claro que esse é um livro que vai soar diferente para cada tipo de leitor. Eu falo que os livros, eles têm esse poder no mundo de serem uma coisa só, mas extremamente únicos para cada um que vai lê-lo. E acho que Guild é um desses livros que é capaz de ser cada vez melhor se você for capaz de absorver o melhor dele. Agora, se você tratar esse livro como um mero livro de entretenimento e não tá nem aí para as questões profundas que ele tá disposto a começar a trabalhar, então vai ser um livro super raso pra você. E eu acabei tomando essa decisão de ser um livro que eu tava muito disposta a gostar, porque Guild é uma série muito bem falada lá fora, tem cenas de romance muito bem feitas e os fandom é muito grande, as fanarts são muito lindas, é uma das fanarts favoritas, a Oren, justamente por ter toda a pele dourada e ser uma garota de ouro, ela tem não só os cabelos, os olhos, a pele, mas são as fitas, os locais em que ela sempre estava. As ilustradoras que colocaram à disposição o talento pra fazer essas fanarts deram muito trabalho. E foi incrível ver. Então eu acabei me apaixonando por Guild antes de começar a ler. Mas, óbvio que eu tava disposta a achar tudo muito ruim também. E vim aqui falar uma resenha negativa. Mas não foi o que aconteceu. Acabei que me surpreendi bastante. A gente tem alguns personagens aqui no meio da história que são muito vagos, assim, pra gente. A autora segura muito segredo até onde ela quer. E normalmente, esse é um livro que seria realmente um 0.5. Sabe aqueles livros como O Trono de Vidro, que as problemáticas centrais da série só vão vir depois nos próximos livros e que o livro 1 ele só trabalha um pouco a personalidade, a essência do personagem pra quem tá começando a ler a série? Guild é exatamente assim. E é por isso que os próximos livros são muito melhor avaliados. Eles vão trabalhar de verdade o esquema político, o esquema romântico, o esquema mágico. Aqui, agora, a gente só vê um processo de libertação. E a escolha de vocês decidir se vai aprender a amar Guild por esse volume ou não. Eu imagino que Glintz tá vindo aí. A Astral Cultural deixou bem claro numa conversa que a gente teve que a intenção deles é lançar Glintz ainda esse ano. E eles com certeza vão conseguir isso, porque eles são ótimos em lançar sequências rapidamente. E eu estou muito animada pra Glintz, porque Glintz realmente, baseado nas opiniões que eu vi, ele promete mais romance, ele promete mais magia e finalmente a gente vai entender ali os verdadeiros esquemas políticos
políticos da história, em que caminho realmente a gente vai encontrar a tal guerra que tá bem prevista aqui, e aí sim a gente vai entender a que pé Guild realmente é. Bem, amores, acho que é isso. É por isso que eu dei 4 estrelas. Eu ia dar 5 de verdade, mas eu resolvi segurar. Eu deixei justamente por ser um livro mais introdutório. Ele é um livro tão rápido de ler que vocês nem vão reparar. E pra quem ainda não leu ou até tá esperando Glint sair, vai ser divertido fazer isso, porque eu talvez até releia pra ler Glint, porque ele é muito rapidinho. Eu gosto muito da diagramação da Astral Cultural desde que eu comecei a ler a série Crave pra cá. Eu tenho amado a diagramação, as folhas são bem bonitas também. Eu amei a capa, eu gostei desse tom de preto. E é isso, gente, a classificação de mais 18 tá aqui atrás. E essa é uma história de uma prisioneira sem saber encontrando a libertação, porque a gente tem que lembrar que a Oren é a única prisioneira dos universos de fantasia que não tava afim de sair da prisão. Bem, gente, vou começar a parte com spoilers. Isso porque é um pouco mais importante falar aqui. Pra quem já leu Guild ou pra quem de repente tá precisando de spoilers pra ficar com vontade de ler, é por isso que eu faço essas partes com spoilers em alguns livros, porque às vezes é necessário falar mais a fundo sobre alguns acontecimentos. Como se trata de um relacionamento tóxico, muito problemático aqui no livro 1, a gente fica achando que é isso, que a autora vai passar uma nessa história e que os fãs vão ter que amar esse tipo de coisa. Diferente de Acotar, por exemplo, que é um livro que é muito fácil a comparação aqui, justamente porque no livro 1 de Acotar, né, de Corte de Espinhos e Rosas, a Feyre tava nessas condições também, de se passar por um relacionamento tóxico, mas que o Fëanor acabou demorando um pouquinho pra se dar conta, né? Aqui em Guild não, é muito bem claro, até na sinopse fala, né, que ela vive dentro de uma gaiola, que ela é presa e tratada como um troféu, uma joia mesmo, bem preciosa pra ele, e que isso não, em nada se configuraria como amor. Pra ela, de repente, é o único amor que ela tem naquele momento, mas pra gente que tá lendo, a gente sabe que não é bem assim, e que a história dela ainda tava vindo mais pela frente. E aí que começa a primeira reviravolta. A primeira reviravolta é que eles vão ter que deixar o Sexto Reino, eles vão ter que fazer uma viagem bem longa, porque parece que eles mataram o Rei Fulk, né? Eles destroem o Rei Fulk do Quarto Reino. O Midas tem um plano todo estratégico pra destruir o Rei Fulk e tomar o Quarto Reino justamente porque ele quer sair desse lugar muito frio e muito isolado nesse continente. Então ele vai na frente com uma debandada enorme lá, super grande, pra preparar o lugar, e a Oren vai depois com os guardas e algumas montarias reais dele, que são ali as suas concubinas. Eu vou usar esse termo, que é um pouco mais bonito, tá, gente? Mas é como um rei mesmo, que tem várias mulheres reais, tá? Então acho que no final das contas é nesse processo que vem a primeira reviravolta. Só que o que acontece? Elas, as montarias e também a própria Oren, elas vão ser roubadas, elas vão ser sequestradas por um grupo de piratas e vão ficar presas para poder serem usadas mesmo, serem abusadas. Então é com esse processo que a história começa a mudar. Você, leitor, e isso porque eu vou me incluir totalmente nessa conversa, porque quando eu tava lendo, eu queria exatamente que isso acontecesse, eu queria, na verdade, chegar no destino. Eu queria chegar no Quarto Reino, eu queria que ela encontrasse o Midas, que as coisas se resolvessem ali, que ela descobrisse novas coisas. Eu queria saber o que o Midas estava tratando. O tempo todo ele estava tramando alguma coisa e deixar a Oren completamente no escuro. Então a gente que é leitor fica no escuro também e não é nem um pouco confortável pra quem tá lendo. Então o Guild, ele deixa a gente nessa condição muito às cegas. Então no final das contas você queria ir pra um outro lugar. Só que o Raven Kennedy, a nossa autora, ela empurra, arrasta a gente pra um lugar totalmente novo, desconhecido, onde a gente fica às cegas com a protagonista. E é um lugar muito arriscado, porque pro leitor que quer controlar totalmente a história, que quer saber as coisas com antecipação, pra gente que é ansioso, a gente fica desesperado e acha que a história não tá satisfazendo as nossas expectativas, quando na verdade ela só tava indo pra um caminho completamente inesperado. Eu não sabia onde eu tava o tempo todo. Então foi super louco, assim, eu adorei essa experiência, foi muito diferente pra mim. Eu achava que ia pra um lugar, ia pro outro. Aí eu falava, não, a partir daqui a gente vai pra onde? E nunca vinha esse lugar. Onde que tá o universo férico nessa história que a gente ainda não tinha entendido? A princípio, Oria, que é o continente como um todo, existe uma ilha que era o Sétimo Reino, que era onde os féricos habitavam. Só que na história original de Oria, eles viviam num lugar acima, né, como se fosse um reino nos céus mesmo, e acabaram abandonando demais lá embaixo. Então, é ali que a história começa. Minha teoria bem clara é de que o Midas, ele é um férico, ele tem algum poder relacionado a tudo isso, né? Assim como todas as pessoas que têm magia ali, que foram abandonadas e jogadas do Sétimo Reino, se eu não me engano, e aí foram abandonadas na Terra. Ok, tudo bem, a história começou assim, aconteceu de algum jeito, precisava acontecer, e o mundo agora está às escuras, né? Tá complicado lá embaixo, aquela subdivisão e a pobreza e tudo mais. Mas eu preciso entender melhor no próximo de onde vem esse negócio
da Auren. A Auren, ela podia ser tocada com ouro e ser morta e completamente destruída, e não foi isso que aconteceu. Então a gente quer saber exatamente de onde vem esse poder dela. Agora, por que eu tirei uma estrela desse livro? É porque o Raven Kennedy, ela, de certa forma, traz algumas cenas muito excessivas. E pra quem leu Outlander, pra quem é fã de Outlander, sabe do que eu tô falando. Outlander, a Diana Gabaldon, em muitos momentos, ela se enche as cenas com pouco propósito pra aquela cena tá existindo daquele jeito. Como que ela faz isso? Cenas de abuso, cenas muito pesadas que não precisavam estar ali pra coisa tá acontecendo. E às vezes a Raven, ela teve uma cena específica em que ela se estende demais naquela coisa. Teve um momento ali em que as personagens, elas estavam numa cena muito pesada, elas estavam numa situação ali onde elas não queriam estar ali. Desde o momento que elas são roubadas, gente, elas estão em posse de homens abusivos, abusadores, criminosos mesmo. Ali nesse universo, eles são piratas que cometem crimes, né? Tem todo um processo ali em relação a isso. Então, elas estavam ali num lugar muito perigoso pra elas, né? Então, a gente já tinha entendido isso. Só que a Raven traz algumas cenas excessivas muito pesadas que não precisavam estar ali. O livro já tava terminando. Tipo, tinha momentos ali que a história já tava tendo uma virada, sabe? Ela não precisava se estender. O que acontece é que a Raven, ela queria que a Auren cometesse um crime. A Auren, ela precisava fazer algo que até então ela não estava acostumada, né? Que era destruir e matar alguém. E pra isso acontecer, pra esse poder vir à tona, ela colocou elas numa situação muito devastadora, assim, sabe? Que até pro leitor é muito ruim, gente. Vai ser ruim pra todo mundo, porque são cenas muito explícitas e muito dolorosas. São momentos que eu falei que a Raven não precisava ter feito tudo isso. Ela podia ter até narrado de um jeito diferente. Ela tomou a decisão de fazer uma cena gráfica, então foi bem doloroso ali, não precisava. Foi o que tirou uma estrela do livro. Mas até então o livro tava 5 estrelas, ele tava caminhando super bem. Ele tava no esperado do que tava acontecendo ali. A gente tava louco pra sair dali, o leitor tava louco pra sair dali, a personagem tava louca pra sair dali. Tava muito perto disso acontecer, só que as coisas precisavam ser surpreendentes pra gente no final. Elas realmente foram, e faltavam algumas páginas viradas pra poder isso ser feito, e ela me coloca um negócio desse, uma cena de tão pesada assim na nossa frente de forma desnecessária. Então foi isso que realmente pra mim não deu. Fui dar uma olhada nas avaliações seguintes de Glintz como um todo, e a gente entende ali que a Raven vai segurar mais a mão depois disso. Então tá tudo bem, agora eu entendi que foi uma cena muito excessiva, onde a Raven, a autora mesmo, ela tomou essa decisão de esse ser um livro muito sobre crueldade e tortura humana, sabe? E é um livro assim, gente, é um livro que ele é todo assim do início ao fim, sabe? A sensação que eu tinha é que não tinha nenhuma humanidade naquele mundo. Realmente não há ali. Você consegue ver a ausência de muitas coisas, assim. Então, realmente é um caminho muito longo que a Auren vai ter pra seguir nessa história. Mas é um livro que te prende, que te surpreende muito bem. Mas que é uma história introdutória, então te deixa com aquele gosto de eu quero mais. Assim, foi o que mais me fez avaliar muito bem Guild. É que eu queria mais dessa história. Eu queria que Glintz, a sequência, estivesse na minha mão. Eu queria ter lido pra descobrir mais. Por que a personagem tinha passado por tudo isso? A que preço ela vai passar por tudo isso? Então eu precisava de mais, e a gente vai ter que ler Glintz pra entender. Mas eu gostei da forma como ela apresentou o comandante ali, que eu esqueci o nome dele, gente, mas é porque no inglês é outro. E a forma como aos poucos ele vai entrar nesse mundo e trazer algumas visões novas pra Auren. Mas ela é uma personagem muito incrível e ela passa por uma transformação muito grande. A Auren do início do livro pra Auren do último capítulo são duas mulheres completamente diferentes. E é incrível ver como a Raven conseguiu fazer isso muito bem em menos de 300 páginas, gente. Esse livro tem 280 páginas, né? Ele é um livro bem rapidinho de ler. E ela conseguiu fazer isso muito bem, coisa que às vezes Sarah J. Maas leva 500 e 600 páginas para trabalhar. E ela fez isso muito bem. Bem, amores, é isso. Eu não vou me esticar mais do que eu não acho tão necessário, não é um livro muito grande. E nas sequências que a gente vai ler, quando a gente lê Glintz, quando a gente lê Glen, a gente traz os vereditos sem spoiler e com também, pra gente discutir mais a fundo os acontecimentos. Essa é uma série que eu quero muito se tornar fã e ler a cada volume. Espero muito que vocês venham, embarquem nessa jornada comigo. Se você for maior de 18 anos e se os assuntos forem ok pra você, ok? Então é isso, espero muito que vocês curtam esse veredito, espalhem ele pra outras pessoas que conhecem Guild, que você acha que pode gostar. Não se esquece de comprar Guild aqui embaixo, gente, agradecendo a Astral mais uma vez por ter mandado mais uns exemplares, eu amei. Vai ter sorteio também de Guild lá no canal, tenho 2 exemplares que não são edições finalizadas, mas que são exatamente iguais, assim, não são as mesmas da pré-venda, mas foi uma impressão que eles fizeram antecipadamente em janeiro, e eu tô com 2 aqui, então vou
vou sortear pra vocês lá no Telegram. E claro, gente, se você quiser usar os links do Kabuki TV, estão todos aqui. Tanto pra comprar Guild, quanto pra comprar qualquer outra coisa na Amazon também. Eu vou adorar. Bem, amores, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de alguma forma. Tinha bastante tempo que eu não voltava aqui pra fazer veredito com spoilers de alguma série ou algum livro. E foi bem satisfatório pra mim ter trazido esse vídeo e ter escolhido essa série pra conversar com vocês, porque é uma série muito adulta, que vai ir muito longe, né? Ela flerta bastante com dark romance, justamente por trazer essa série muito pesada nesse princípio, nessa personagem no lugar de uma prisão. Então vai ser muito interessante acompanhar essa jornada com vocês. É isso. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Redes sociais do Kabuki estão todos aqui embaixo. Além do Telegram do Kabukiverso, não esquece de me seguir lá no TikTok e no Instagram também, que tem conteúdos literários todos os dias. E é isso, eu tô indo, mas eu volto. Big beijo pra vocês. Até lá. Tchau!